palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado povo de Deus, quinta-feira, 31 de março de 2022, estamos encerrando hoje a meditação da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, de 1 a 25. Hoje, quinta-feira de adoração, hoje também o último dia do mês de março. Queremos nos colocar na presença do Senhor para adorá-lo, bendizê-lo e a Ele agradecer por mais um mês abençoado na sua presença e por hoje estarmos concluindo essa linda reflexão onde Paulo veio nos ensinar muito na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. E agora, João, nós vamos continuar a meditação da segunda carta em breve. 1º de abril até dia... agora eu não vou gravar o dia certo, né? Até o dia 8, né? Isso, até o dia 8. Até o dia 8 nós vamos trazer uma meditação muito especial a cada um de vocês, já nos preparando para a Semana Santa. Como eu já disse aqui alguns dias atrás, na Semana Santa eu não estarei gravando nenhuma mensagem para que nós possamos dedicar exclusivamente a esse tema que é tão bonito, a esse momento tão bonito da igreja, essa expectativa pela dor, pelo sofrimento, mas principalmente pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a Páscoa. Aí sim, a partir do dia 18, né? Dia 18, a gente continua meditando a sequência das cartas de São Paulo. Mas nos próximos dias nós vamos trazer algumas meditações, já nos preparando para esse momento tão importante que nós vamos viver daqui a poucos dias. O que você achou, o que você aprendeu, o que você mais gostou da meditação da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios? Curte, compartilhe aí no nosso canal, né, Palavra de Esperança, pelo YouTube. Ative os sininhos, né, para que você possa receber as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que mais pessoas possam ser evangelizadas com a graça de Deus. É com muito carinho que vem até você trazer essa mensagem, essa palavra de esperança. E já quero também fazer um convite muito especial. Dia 12 de maio estarei saindo aí em peregrinação para Aparecida e Canção Nova. Então, se você tem vontade de fazer aí um final de semana de uma profunda experiência com Deus, eu estou organizando uma viagem, saindo de Patos de Minas, diretamente para Aparecida, na sexta-feira, sexta-noite, sábado e domingo, o acampamento Fé e Milagres na Canção Nova, né? Antes que o pessoal pergunte, acampamento é porque é encontro, né? Mas não vai ficar em barraca, não, vai ficar na hospedagem, tá bom? O pessoal quiser maiores informações sobre o encontro Fé e Milagres, é só entrar em contato pelo 349-9918-4656, ok? Mande um recadinho no WhatsApp, assim que for possível entraremos em contato para dar as maiores informações. Faltam pouquíssimas vagas, tá bom? Se eu não me engano, faltam 12 vagas apenas para concluirmos aí a nossa caravana. Iremos em peregrinação para Aparecida e Canção Nova de 12 a 15 de maio. Vamos à meditação, vamos à leitura, 1 Coríntios 16, de 1 a 25. Quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Quando chegar, enviarei uma carta. Os que tiverdes escolhido para levar a Jerusalém a vossa oferta, se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei ter convosco, depois que tiver passado pela Macedônia. Apenas passarei por lá. Talvez fique convosco, até passe todo o inverno, para que me leveis aonde eu tenho de ir. Dessa vez quero vos ver não somente de passagem,
mas espero demorar-me algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Ficarei em Éfeso até Pentecostes. Aí se me abriu uma grande porta à minha atividade, aos adversários aí. E os adversários aí são muitos. Se Timóteo for visitar-vos, vede que esteja sem preocupação entre vós, porque trabalha exatamente como eu na obra do Senhor. Portanto, ninguém o despreze. E preparar-lhe a viagem em paz para que venha ter comigo, porque eu espero com os irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhe muito fosse ter convosco com os irmãos, mas de modo algum quis ele ir agora. Contudo, irá ver-vos quando tiver oportunidade. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Tudo o que fazeis, fazei-o na caridade. Ainda uma recomendação, irmãos. Sabeis que a família de Estéfanas são as primícias da Acaia e se consagraram ao serviço dos santos. Tratai essas pessoas com consideração, bem como todos aqueles que ajudam e trabalham na mesma obra. Eu me alegro com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram a vossa ausência e tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Tende, pois, consideração a tais homens. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Prisca, com a comunidade que se reúne em sua casa, enviam-vos muitas saudações. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação escreva de próprio punho, Paulo. Se alguém não amar ao Senhor, seja maldito. Maranatá. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Eu vos amo a todos vós em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu havia dito ontem, Paulo, nesse último capítulo da primeira carta aos Coríntios, ele ia fazer uma série de recomendações, uma série de assuntos importantes. A primeira parte, ele fala de uma coleta que deve ser feita no primeiro dia da semana. Qual que é esse dia? É claro, o domingo, o dia do Senhor. Então ele fala dessa oferta e aí já começamos a perceber esse cuidado da igreja em ter esse zelo com a igreja e com os seus filhos e filhas, né? Naquilo que diz respeito à coleta. Não se fala valores, não se fala nada, mas Paulo dá essa orientação e esse valor depois seria levado para Jerusalém. E ele até cita, se for importante, que alguém vá também comigo. Ele diz também que ele irá estar com os irmãos de Corinto depois que ele tiver passado pela Macedônia. E ainda cita que talvez ficará com eles durante todo o inverno para que eles, o povo de Corinto, leve Paulo aonde ele tem que ir. Ele também diz que desta vez quero vos ver não somente de passagem, mas espero demorar-vos algum tempo convosco, se o Senhor permitir. É tão bonita essa expressão. Hoje a gente conhece e usa muito a expressão se Deus quiser, né? Se assim for da vontade de Deus. E é tão bonito quando nós entendemos isso, porque isso está na oração do Pai Nosso, né, irmãos? Seja feita a vossa vontade. Não, se Deus quiser, se Deus assim me permitir, eu vou ficar convosco, é o que Paulo está dizendo. E acho interessante que ele cita algo muito importante: ficarei em Éfeso até Pentecostes. Éfeso é o mesmo da carta de Paulo aos Efésios, né? Então, ele está dizendo que ele vai ficar em Éfeso até a grande festa de Pentecostes. E ele ainda diz, aí sim me abriu uma grande porta à minha atividade, né? E os adversários aí são muitos, né? Então ele não fugia dos desafios, ele não fugia dos adversários, pelo contrário, ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir, então ele ia cumpri-la, independente do que ele tivesse que passar, ou que tivesse que enfrentar. E aí a carta continua com as diversas notícias no final, aonde ele vai citar Timóteo. Timóteo, aquele que tem inclusive a carta de Paulo a Timóteo, mais à frente aqui, né, nas cartas que Paulo escreve, inclusive ele escreve a Timóteo, a quem a gente percebe claramente o carinho e o amor que Paulo tinha
como um servo, como alguém com certeza muito dedicado. Inclusive, ele escreve 2 cartas a Timóteo, né? E todas as 2 são de uma profundidade imensa. E aqui ele diz assim: se Timóteo for visitar-vos, vede que esteja sem preocupação entre vós, porque trabalha exatamente como eu na obra do Senhor. Portanto, ninguém o despreze. Ninguém o despreze. Há uma coisa que existe às vezes dentro da igreja e que às vezes me assusta muito. Eu vou partilhar uma experiência que eu vivi. As pessoas, graças a Deus, onde eu chego, eu sempre sou muito bem acolhido. E certo dia eu fui pregar em uma comunidade e a minha esposa foi comigo. A pessoa que me recebeu fez uma grande festa e pulava e gritava meu nome e me abraçou e me deu um beijo, me acolheu tão bem, eu fiquei muito feliz. Quando ela foi acolher minha esposa, ela olhou para ela com um sorrisinho sem graça. Paz de Jesus. Gente, eu fiquei tão decepcionado naquela hora. Por quê? Eu gostaria ou que me tratasse do mesmo jeito que tratou a minha esposa, ou que tratasse ela do mesmo jeito que me tratou. Eu não sou melhor do que ela. Por mais que aquela pessoa pudesse ter uma afinidade muito grande comigo, mas eu gostaria que ela tivesse para com a minha esposa a mesma consideração que teve comigo. Ou se não me tratasse de um jeito diferente. Mas, oi João, a paz de Jesus, seja bem-vindo. Oi Denise, a paz de Jesus, seja bem-vinda. Pronto. E eu ficaria com certeza muito feliz. Foi acolhido de uma forma natural. Não, mas fez uma grande festa para mim, sorriu, me abraçou e custou pegar na mão da minha esposa e dizer: seja bem-vinda. Sabe, eu não estou aqui cobrando de ninguém nada não, nem jogando indireto. Estou usando a mesma expressão que Paulo usou. Olha, se Timóteo for estar com vocês, que vocês possam, portanto, ninguém o despreze, que ninguém o despreze, mas trata ele da mesma forma que vocês me tratam, porque ele tem trabalhado muito. Ele tem lutado muito, é com muito empenho que esse homem está se colocando à disposição do Senhor, assim como eu. E aqui eu peço assim encarecidamente aqueles que estão na acolhida da igreja, nas santas missas, nos encontros, nos grupos de oração, trate as pessoas por igual. Por mais que você tenha às vezes muita afinidade com alguém, então trata as pessoas para que as pessoas todas se sintam valorizadas. Paulo tem essa preocupação de dizer para a comunidade de Corinto: acolha bem Timóteo, porque ele tem doado a sua vida. Entende, gente? Como isso é bonito. Quando nós percebemos que o outro, às vezes, ele merece sim uma atenção, um carinho, um zelo. Então faça isso de forma discreta, né? Se você acha que o outro é merecedor disso, mas não valorize mais um e despreze o outro, não. Isso é muito triste, né? Isso é muito doloroso. Para quem vive a situação, é como se o outro fosse desprezado. Isso é muito negativo. Aí ele continua dizendo: quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse ter convosco com os irmãos, mas de modo algum ele quis ir agora. Contudo, irá ver-vos quando tiver a oportunidade. Então ele cita Timóteo, ele cita Apolo. E enquanto Timóteo ele sabe que vai, Apolo ele insiste para que Apolo vá, mas não fala o motivo, e ele diz que ele não quis estar ali com eles naquele momento, mas quando tiver oportunidade ele ia. Tá vendo, irmãos, que é uma carta? Paulo vai contando os detalhes. Eu acho isso aqui fabuloso. E agora interessante que no versículo 13 e 14 é como se ele abrisse um parêntese para dizer para o povo assim: vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes, tudo que fazei, fazei na caridade. Então Paulo pede vigilância, firmeza na fé, para aqueles homens serem homens no sentido de convictos daquilo que cabia a eles na obrigação, na palavra, naquilo que cada um havia assumido com Paulo. Sede homens, né? Sede fortes. Sede fortes em quê? Em todo sentido. Não esmorecer, não desesperar, não desanimar. Vigilância, firmeza na fé. Sede homens, assumir os seus lugares. Sede fortes em todas as circunstâncias.
Mas aí o quinto passo, nesses 2 versículos, ele resume tudo aquilo que Paulo tanto pregou na primeira carta aos Coríntios. Tudo que fazeis, fazei-o na caridade. Com certeza relembrando o capítulo 13, onde ele citou de forma tão bela aquilo que é realmente a caridade, a importância e o papel que ela tem na comunidade, na vida pessoal e de forma muito grande também na igreja. Nesses próximos 4 versículos, Paulo cita algumas realidades específicas. Estéfana, ele vai citar Fortunato e Acaico, e ele fala da importância dessas pessoas naquilo que diz respeito à missão. Elas se consagraram ao serviço dos santos, trabalham na mesma obra, e ainda vai dizer: eu me alegro com a vinda de Estéfanos, Fortunato e Acaico, porque eles supriram a vossa ausência. Dá a entender que eram companheiros de viagem ou de caminhada no serviço a Deus. E ainda vai dizer: tranquilizaram o meu espírito e o vosso, tende, pois, consideração a tais homens. Está vendo? A preocupação de Paulo, isso aqui se chama pastoreio, se chama valorizar os irmãos de comunidade. Se Paulo fosse um autossuficiente, ele não estaria nem citando o nome de pessoas, mas como ele queria o bem da comunidade, o bem das pessoas que estavam se doando, ele pede isso na carta, que aqueles da comunidade tenham muito zelo e cuidado com Timóteo, Apolo, Estéfanas, Fortunato e Acaico, né? Ele vai citando o quanto essas pessoas são importantes em todo esse trabalho de evangelização. E os últimos versículos ele termina nas suas saudações dizendo: as igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Prisca, com a comunidade que se reúne em sua casa, enviam-vos muitas saudações. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos, irmãos, uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo, com acolhida pura, sincera, verdadeira. E acho bonito quando ele vai dizer: essa saudação escreva de próprio punho. E aí aparece o nome dele, é como se ele tivesse assinado, né? Ele mesmo escreveu, que não foi algo vazio ou inventado por alguém, não. É o próprio São Paulo na sua preocupação de zelar pela comunidade. E ainda o versículo 23 traz aqui uma cacetada, né, irmãos? Se alguém não amar ao Senhor, seja maldito. Paulo não alisa nem no último versículo da sua carta. Ele é muito direto, porque ele sabe a importância que tem o nosso Senhor. E aí ele termina dizendo Maranatá ou Maranatá, expressão aramaica, né, que significa nosso Senhor vem. Separando Maranatá, teremos vinde, Senhor nosso. Os primeiros cristãos usavam frequentemente essa invocação na liturgia primitiva, é o que diz na Bíblia Ave Maria. A graça do Senhor Jesus esteja convosco, eu vos amo a todos vós em Cristo Jesus. Por que Paulo fala com tanta segurança do amor? Por que Paulo fala sede meus imitadores? Porque isso era algo latente nas suas escritas, nas suas atitudes, nas suas decisões, naquilo que ele fazia. Com certeza tudo o amor estava em destaque, em evidência. Queridos irmãos, concluindo a carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, São Paulo vai mostrar para nós a sua humanidade, a sua simplicidade, o seu olhar cuidadoso com as pessoas, aquilo que nós também devemos ter, valorizando todas as pessoas por igual, não discriminando ninguém, sabendo a importância de cada um, mas principalmente eu destaco aquilo que traz o título dessa mensagem: vigiai, sede firmes na fé. Ser firmes na fé, irmãos, é independente do que aconteça, permanecer confiando no Senhor. Não se desesperar, não entregar os pontos, mas confiar que na hora certa a graça, a glória e a misericórdia irão se manifestar. Vigiai. Esse também é um pedido de Jesus insistentemente no Evangelho.
Somos chamados a ser vigilantes. Lembra de tantas realidades que a comunidade de Coríntios vivia? Quantas situações de pecado, quantos erros. E logo no finalzinho, Paulo vem dizer à comunidade: vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes, tudo o que fazeis, fazei-o na caridade. Ele vem, nesse último capítulo, trazer para nós um grande direcionamento de fé, mostrar a preocupação dele com tantos irmãos e irmãs e mostrar a importância de aspectos necessários para a vida espiritual: vigilância, firmeza na fé, ser forte, ser homem, assumir o seu lugar, você mulher, assumir o seu papel, assumir o seu lugar. Mas tudo isso só vai fazer sentido se fizermos com amor, com a caridade, com a doação plena de nossa vida. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos como Deus é santo, e até amanhã. E nessa quinta-feira, você já sabe, dia de adoração. Passando à igreja, entre, adore, glorifique, renda glórias ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Sede santos como Deus é santo, e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me